Muito bem, The Dr. Show no ar mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou te falar uma coisa, estamos aqui felizes demais com a audiência, felizes demais com tanta gente bacana, mandando mensagem, dando like, curtindo o canal. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha porque vale a pena, né? Seja muito bem-vinda, minha parceira de sempre, doutora Liliane Opperman. Muito obrigada, bem-vindo também. Gente, eu estou encantada com esse podcast, principalmente porque cada dia a gente conhece mais médicos maravilhosos. Verdade. Mas o que eu trouxe hoje eu conheço de longa data. É um médico, um ser humano fantástico. Ele que é dermato e cirurgião e criador da metodologia G-Vitalité. Olha, ele vai contar um pouquinho isso aí. sobre tudo isso pra gente. Com certeza. Doutor André Alves, bem-vindo. Muito obrigado, gente. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Esse podcast que eu já sei que já está fazendo sucesso, né? E é uma grande honra estar aqui. A Liliane, que eu conheço muito bem, a doutora Liliane. Você também, que eu estou conhecendo hoje, já é uma simpatia em pessoa. Obrigado. Então, para mim é uma grande honra estar aqui compartilhando conhecimentos, compartilhando um pouquinho da nossa vida e de tudo que a gente tem a oferecer, né? Com certeza. Com certeza. Quem é doutor André Alves? Conta um pouquinho. Ah, que pergunta difícil. Já começa pelo difícil. É isso aí. Então, eu sou um cara do interior de Minas, né? Eu sou de Três Corações, Minas Gerais, que tenho, já desde pequeno, sempre amei a medicina e tinha o propósito de atuar na vida das pessoas de uma forma transformadora, né? Eu, desde pequeno, sempre participei de atos de caridade, grupos de jovens, para poder exercer um papel na sociedade, porque eu acho que a gente não vem ao mundo à toa, né? A gente Sem sempre dúvida. tem que vir com um propósito. E eu acho que o meu propósito sempre foi de ajudar e de tentar transformar a vida das pessoas de alguma forma. E eu acho que por isso que eu fui para a medicina, porque eu acho que na medicina a gente consegue impactar de uma forma muito boa, a gente transforma, a gente ajuda na cura, a gente tem um domínio muito grande para poder impactar as vidas das pessoas de uma forma transformadora e até mostrar para elas que a vida é boa e que a gente precisa aproveitar a cada momento. Ainda mais você que transforma literalmente as pessoas com os seus métodos, Sim, né? com Você que certeza. gosta muito da harmonização. Sim. E conta um pouquinho sobre essa metodologia, que até eu conversei com ele antes, gente. Eu falei, eu quero saber, mas eu quero que você me conte tudo lá na câmera, para que a gente, né, Sim. eu quero já ter todas as surpresas, eu e o Rogério, né? Aliás, eu adorei o nome, né? G-Vitalité. Sim. G-Vitalité. G-Vitalité. É É o quê? justamente Francês, para trazer o quê? Vitalidade, força, vida, tudo que está relacionado com a vivência, com grande estilo, de transformação que eu venho muito falando para vocês. Eu Sim. acho que a gente impacta a vida das pessoas da melhor forma possível, né? O destino coloca pessoas na nossa vida, né? E não é à toa. Então a gente tem que aproveitar cada momento. E um dos meios que eu tive para poder levar o meu conhecimento, a minha vivência para outras pessoas, para outros médicos, foi também através da metodologia G-Vitalité. Então, eu sou amante de estudar, sabe? Eu gosto muito de sempre me atualizar sobre tudo, sobre as novas técnicas, sobre os tipos de preenchedores, sobre as técnicas inovadoras, porque eu falo que a gente não precisa envelhecer igual os nossos pais, igual os nossos avós. A gente tem a medicina para nos ajudar. E por que não a gente envelhecer de uma forma mais bonita, mais leve, mais saudável? Então, partindo por esse princípio, eu resolvi estudar a fundo. Eu que também sou cirurgião e estava mais na formação cirúrgica, só que durante o meu estágio na cirurgia plástica, eu estava percebendo um vazio muito grande, sabe? Um vazio que eu acho que eu poderia preencher de uma outra forma. Que eu tinha necessidade de, às vezes, atuar de uma forma preventiva e não só na parte de cortar, porque na plástica, na maioria dos estágios que eu vi, as pessoas já iam direto pros finalmentes. E às vezes o finalmente deixava às vezes o paciente um pouquinho insatisfeito. E por que não a gente atuar na prevenção? Né? Exatamente. Então eu falo que a gente tem que prevenir as doenças, a gente tem que prevenir
o envelhecimento, a gente, de uma forma leve, de uma forma saudável, e esse a gente consegue com várias técnicas, a gente consegue através do estudo, né? Muito estudo, nós médicos, a gente tem que estar sempre atualizado para levar os melhores tratamentos para os nossos pacientes. E eu percebi que muita gente me pedia que gostaria de fazer um trabalho parecido com o meu. E eu falo que a gente tem vários valores, né? E os meus 3 principais valores que eu descobri durante a minha vida e que eu gosto muito, primeiro é a excelência, que tudo que eu gosto de fazer, eu gosto que tenha muita excelência, eu gosto de entregar muita excelência e tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível com tudo que eu tenho naquele momento. Que legal. Né? Segundo é a segurança, que eu acho que tudo que eu prezo, que eu tento fazer para os meus pacientes, para os meus alunos, é que tenha muita segurança nos tratamentos, muita segurança no que a gente faz, muita segurança na vida. Eu falo que a gente não adianta eu falar de segurança e não viver a segurança na minha vida. Então eu falo que a segurança a gente tem que viver em todos os princípios da vida. Não adianta eu vir falar de segurança hoje para você e depois pagar um caixa 2 às vezes para um funcionário meu. Entendeu? Então tem que ser tudo muito certinho, até para eu também viver de uma forma mais leve, né? Não adianta eu falar e não viver. E o terceiro, que eu acho que é um grande valor meu também, é a educação. Porque eu vivo a educação a minha vida toda. Nós que somos médicos, a gente estuda muito. E eu educo os meus pacientes da minha forma, do meu jeito de agir e do meu jeito de tratar, sabe? Do meu jeito. E os meus alunos também. Então isso eu falo que a gente desenvolve muito a educação também através das redes sociais. As redes sociais estão aí hoje para nos ajudar, né? Uhum. E para a gente poder também mostrar para as outras pessoas como que funciona, como que é o nosso trabalho, como que é o nosso jeito, como que é a nossa técnica. E mediante isso, todas essas virtudes, eu trouxe a metodologia G-Vitalité para os nossos colegas médicos aprenderem da mesma forma, com segurança, com qualidade, com harmonia, com graciosidade, como impactar a vida dos nossos pacientes. E, gente, realmente é transformadora. Cada curso que passa, eu fico cada vez mais emocionado. Eu falo que a gente capta sempre um pouquinho de cada pessoa. Cada médico que vem traz um pouquinho da experiência pra gente, do carinho, de alguma vivência. E eu posso passar minha vivência pra eles também. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Eu venho colhendo de uns anos pra cá os frutos disso. Porque Tem quantos anos já essa metodologia? Desde 2018. Né? Olha, Então já 5 anos. Já. De Legal. 4 para 5 anos. É de 4 para 5. Isso. Porque, na verdade, eu sei que é um pouquinho antes. 2017, Sim, você já eu falava, já você já estava mentalizando. Isso. Né? Eu estava com todas as ideias. Só que eu sou muito detalhista. Então, assim, enquanto ele não estava perfeito do jeito que eu queria, eu não lancei o curso, sabe? Isso é bom. Porque é isso que vai dar a qualidade, né, do que você quer, né? Justamente. E assim, hoje você já formou em torno de quantos médicos por essa metodologia? Eu acho que já tem mais de 100 médicos formados. Que a gente faz pelo menos um por mês. Tem mês que às vezes é mais 2. E os primeiros cursos, eles tinham mais gente. Mais alunos. Foi antes da pandemia, Antes da pandemia. E aí eu percebi 2 coisas. Primeiro, que pra gente conseguir uma qualidade muito grande, eu acho que eu não preciso encher um lugar, uma sala muito grande, porque a gente não consegue dar atenção muito para todo mundo. Exato. E dispersa um pouquinho. Então a gente reduziu as turmas, primeiro por causa da pandemia e segundo até. E aí, por isso, eu percebi que a qualidade aumentou muito. A excelência. E a excelência, justamente. Hoje, quantos médicos fazem? Hoje, em média, de 8 a 10 por módulo. Entendeu? E são em módulos? Como é que é o curso? Porque, agora mais um motivo que eu resolvi fazer o curso em módulos. Primeiro, que é uma metodologia. Uma metodologia é uma forma de ensino que a gente vai adquirindo os ensinamentos com o decorrer do tempo. E segundo, por causa de eu já fiz diversos 1000 cursos aqui no Brasil, fora do Brasil, em vários lugares. E às vezes eu chegava em alguns cursos de pessoas muito famosas, que às vezes eu pagava caríssimo, e as pessoas falavam muito de muitos assuntos superficialmente. Não aprofundava em nada. Então, às vezes, eu saía frustrado. Falava, gente, eu falo que é muito bom a gente fazer vários cursos, porque você vai moldando o seu jeito, você vai montando a sua versão. Você precisa ter as referências. As referências. Exato. Só que, ao mesmo tempo, eu gastei muito dinheiro e, às vezes, não me acrescentando em praticamente nada.
Então, pensando nisso, a gente dividiu em módulos para que cada módulo de cada assunto ele seja muito bem aprofundado. Então, a gente tem um dia inteiro só de teórica. Eu falo muito, eu bato na tecla. E, além de tudo, a metodologia de Vitalité, ela tem a parte do encantamento. Como que funciona isso? Eu mostro para os alunos todos os jeitos que ele pode encantar o paciente, para que o paciente venha, que você consiga... lógico que, assim, os pacientes vêm querendo o resultado. Então, não adianta nada você encantar ele de todas as formas e não entregar um resultado. Né? Então, da parte de humanização, sabe? No atendimento, às vezes você pode impactar ele com um cheiro diferente, com uma alimentação diferente, com um sorriso no rosto, sabe? Coisa que, com o passar do tempo, eu venho percebendo que tem muitos médicos, não tô generalizando, mas hoje em dia, eu não sei se porque as faculdades de medicina viram um comércio, que a gente sabe muito bem disso, que aumentou muito as faculdades de medicina nos últimos anos, ou se realmente a qualidade do ensino caiu. Mas a gente vê uma desumanização muito grande também em algumas áreas, principalmente. Que muitas pessoas reclamando que às vezes os médicos não olham nem no rosto, e nem que faltando um pouquinho dessa parte da humanização. Então a gente resolveu trazer isso para o curso. E tudo que eu já tive de dificuldade durante a minha carreira médica, a gente trouxe como pérolas dos módulos, até para que os alunos tivessem um crescimento mais rápido. Então eu falo maravilhoso. muito, você muito pegou a sua trajetória, minha trajetória, encurtou, deu um jeito daquilo ficar mais gostoso, ainda entregou de bandeja. Justamente. E é por isso que é um sucesso. Com certeza, se Deus quiser. E assim, é tudo uma progressão, né? Então assim, eu falo que os módulos, eles são complementares, porque os alunos estão sempre em fase de crescimento. São quantos módulos que você tem? A gente, por enquanto, tem 4 módulos. A gente vai lançar agora o de Emptiers, né? Que são os esvaziadores de gordura. Porque eu falo muito que, pra gente harmonizar, a gente não precisa só preencher. A gente não precisa só travar, às vezes, com uma toxina botulínica. A gente tem que fazer um trabalho com qualidade, um trabalho que o paciente vai ficar natural, que ele pode encantar os pacientes, ele tá rindo, chorando, ele tem todas as expressões, mas ele tá bem, sabe? Então, não só preencher, mas também esvaziar. Também esvaziar. Tem pessoas que a gente esvaziando em locais específicos, a gente encanta. Às vezes até mais do que preencher. Olha. A gente consegue a naturalidade, a gente consegue uma harmonia, a gente consegue um embelezamento de uma forma mais legal. Hoje, eu falo que o termo harmonização facial está muito banalizado, né? Verdade. Todo mundo resolveu fazer harmonização facial. Até o pipoqueiro agora justamente. quer fazer harmonização. Justamente, todo mundo. Tá desse jeito aí. Só que a gente, em muitos casos... Aí vira demonização, né? Justamente. Em muitos casos a gente vê uma demonização e não uma harmonização. Mas você fez o quê? A demonização? Não, a harmonização, que jeito? Justamente. Agora tá surgindo um novo termo que é a naturalização. Olha. Porque as pessoas já estão cansadas. As pessoas estão cansadas de ver aberrações. Eu falo que a gente não transforma a imagem de uma pessoa. A gente edita o que ela tem de melhor. Olha, você nunca tinha parado para pensar por esse ângulo, né? Mas porque é isso? Porque você falou da questão da banalização e é muito real isso, porque o que acontece? Todo mundo começou a resolver que agora quer fazer harmonização. Sim. Né? E aí, essa questão. Sim. Existem bons profissionais, pessoas que estudaram, que faz ali, que tem todo o contexto. E existe eu falei o pipoqueiro tirando onda, mas assim... Tem uma galera aí que não tem tanta experiência, mas fez um cursinho ali, Justamente. E vai lá e começa a injetar tudo, né? Falando que vai harmonizar. Muito bem. Existe um protocolo, eu não sei como isso funciona, mas eu tô falando com o meu olhar de fora, né? Como cliente, como cidadão. Parece que existe um protocolo que todo mundo que entra em determinados consultórios sai tudo igual. Com aquele beição de pato, né? Com aquele rosto bota quadrado, queixo aqui, o rosto quadrado, com aquela boca exagerada, às vezes o nariz que quer empinar, e aí às vezes nem empinado não fica todo coisa, a sobrancelha, enfim. A sobrancelha diabólica. Aquela bochecha, né, enorme aqui, tem uns que faz bichectomia, fica aquele buraco. Bom, eu tô exagerando, mas é exatamente isso, porque aí você começa a olhar as pessoas, você fala, gente, mas
Não era pra harmonizar? E a pessoa piorou. Sim. Tá estranho. Aí você olha a outra, tá igual. Você olha a outra- Desarmonizou. Assim como Desarmonizou. uma época tinha uma onda de fazer lente de contato nos dentes. Com certeza. E aí você vai em profissionais que são sensacionais. Inclusive, eu tenho um amigo meu que é o melhor dentista que eu já vi pra fazer isso, que é o Dr. Maurício Lemos. Vou trazer ele aqui. E aquele que parece que o cara fez um molde e ele só chega lá e fala assim, abre a boca. Tum, ele encaixa ali. Abre a boca, tum. Fica tudo igual aquele dente quadradão, branco, parece Mentex. Quem é mais novo não vai saber o que é Mentex. Mas da nossa época a gente sabe, né? Que era aquelas balas quadradas. E é isso. Então, assim, a impressão que dá é essa. Coisa fabricada em série, Justamente. É produção em massa, né? produção em massa. Então, e este era uma grande preocupação que eu tinha. Ah, Inclusive, para poder montar os módulos de uma forma que os alunos conseguissem captar a essência do paciente. que é esculpir cada um de uma forma diferente do Justamente. outro, né? Na verdade, ele tem que conseguir captar a essência do paciente. A gente tem que trabalhar através das emoções dos pacientes, entendeu? Para poder a gente melhorar e impactar a vida dele de uma forma. Porque às vezes, você fazendo produção em massa, você deixando ele com o bocão, com a cara quadrada, o que vai acontecer? Você vai mexer com o psicológico desse paciente. A doutora Liliane, que além de nutróloga é uma grande psiquiatra, ela sabe muito bem disso, né? E às Como vezes a que a pessoa ela gente- quer mudar o rosto porque, na verdade, ela não consegue mudar o que precisa e é o que está dentro. Justamente. E nem sempre a mudança, ela comunica aquilo que de fato a pessoa é. Sim. Então, quando a gente vai, por exemplo, para algumas características, né, o rosto mais quadrado, se a pessoa ela é mais tímida, ela naturalmente ela é mais delicada, mais retraída, ela não combinaria com um rosto mais quadrado. Aliás, como é que chama esse termo? Não sei se é, se é um O visagismo. visagismo também. Eu já ouvi falar também de gente que utiliza dos arquétipos para Sim, fazer a é. leitura, né, Leitura da dos face. ângulos do rosto, tendo a ver com o seu temperamento, com o seu Sim, comportamento. A morfopsicologia que a gente Isso, usa. morfopsicologia, era isso que eu estava Eu querendo estudei ler. muita morfopsicologia, justamente, eu falo que tudo que envolve beleza, tudo que envolve a face, eu gosto muito de estudar. Então, nos módulos eu levei muito anatomia, que sim, eu acho que primeiro, antes de tudo, a gente precisa estudar a fundo. Tem muita gente, muitos profissionais, médicos e até não médicos, que falam muito de anatomia, mas eu vejo que uma grande maioria fala meio superficial. Nós somos especialistas em anatomia da face. Você vai ver, não fez nenhum semestre de anatomia na faculdade, sabe? Tem muitos profissionais falando isso. Eu fiz 2 anos. Não, e É na especialista em medicina... anatomia do alface, não é da justamente. face, né? Justamente. Né, querido? E a gente, na medicina, a gente estuda muito a anatomia do corpo humano todo. Só que mesmo assim, com o passar do tempo, tudo que você não vê muito, você esquece. Né? Sim. Então, a gente precisa estudar muito, muito mesmo, até para poder trazer essa segurança para o paciente e saber aonde colocar ou um preenchedor, ou seja, um esvaziador de gordura, ou um bioestimulador de colágeno, sempre prezando pela naturalidade para melhorar esse paciente cada vez mais. Mas melhorar de uma forma bonita, de uma forma graciosa, de uma forma bela, sabe? Tem mulheres novas, muito novinhas, que estão com uma aparência de mais velha, porque a gente tem a nossa beleza da idade. Verdade. Né? A gente tem a nossa beleza da idade. Às vezes, preencher demais... Você pode tirar essa beleza da idade, você pode deixar as novinhas com cara de mais velha. A sensação que eu tenho é que hoje não dá para saber mais a idade de ninguém. Você não consegue saber se aquela nova tá mais velha ou se a velha se a velha mais tá mais nova. nova, justamente. Agora, você falou uma coisa interessante. Você falou sobre insegurança, né? E trazer a segurança. Sim. Você percebe mais dificuldade de trazer essa segurança para o seu paciente, porque eu entendo que você tem 2 grandes missões, você com Sim. seus pacientes no seu consultório e você com seus alunos. Sim. Ou trabalhar essa insegurança daquele seu aluno que está ali para aprender, que muitas vezes tem o medo do errar, né? Sim. O que você me conta sobre isso? Primeiro, a respeito dos meus pacientes, tudo eu sou muito bem claro, sabe? Tudo eu dou explicações do nosso dia a dia, eu tento relacionar com coisas do dia a dia, porque eu acho que é mais fácil para poder entender. Então, o meu paciente que vem para mim, eu falo que que Deus escolhe certo por linhas tortas, né? Então, assim, eu sou muito abençoado com os meus pacientes e muito com os meus alunos. Eu nunca tive problema com aluno nenhum, graças a Deus, porque parece que meus alunos são escolhidos a dedo, sabe?
hoje tem muitos dermatos, assim, eu não dou aula só para dermato, eu dou aula para todos os médicos em geral. Tem nutrólogo que já fez fazer curso comigo, tem radiologista, tem ginecologista, tem várias áreas, mas o grande foco que muito vem é dermatologista e cirurgião plástico, né? Então, e muitos, às vezes, no início de carreira. Então, no início de carreira, às vezes não teve contato nenhum com o paciente, então tem a mesma insegurança, e a gente ensina desde o básico até o avançado, justamente para durante o decorrer do módulo ele ir criando essa segurança. E a gente faz umas práticas antes de ir direto para o paciente. Então tem prática com boneco, tem prática na carne para poder pegar plano, para saber injetar muito bem antes de ir para o paciente, até para ele ter segurança. Então geralmente quando ele vai para o segurança, dá aquele baque inicial, né? Eu estou sempre do lado a todo momento, justamente para evitar os erros e para que ele tenha mais segurança. Então eu ensino tudo, até como que ele vai pegar na seringa para ele ter mais segurança e não ter erro para nada, para amenizar os erros. Porque de uns 2 anos para cá, principalmente com essa banalização da harmonização, né, facial, eu tenho pegado muita complicação no consultório, mas muita complicação no consultório mesmo. Olha. E não E geralmente como são e quais são essas complicações? complicação de excesso de preenchedor, comprimindo vaso, né, com livedo reticular. Eu tenho paciente que eu já tive que internar que quase perdeu o nariz, quase perdeu a fronte, né, que a gente chama, que é a testa do paciente, boca, porque às vezes ou é por excesso de preenchedor ou porque às vezes canaliza o vaso, sabe? E aí é onde que vem todas as complicações, né? Já teve na literatura paciente que já teve AVC por erro de aplicação, já teve cegueira. Que loucura. Então, as pessoas acham que é muito fácil, né? Só que é um fácil que depende das mãos e depende da habilidade do profissional, Sim. né? Então, por isso que a gente tenta, de todas as formas, fazer com que o aluno médico, que eu não dou curso para não médicos, ele tenha esse total domínio de tudo. Então, por isso que mais um dos motivos que a gente dividiu a metodologia em módulos, para que ele saia super seguro. E eu tenho feedback dos meus alunos de uma forma muito legal. Muitos vêm, às vezes faz o curso antes de começar a pós. Já começa a trabalhar, já ganha dinheiro para já pagar a pós, porque as pós são muito caras, né? Quando não entra na residência. Realmente. E é uma boa estratégia. Você sabe que eu fiz pós em medicina estética. Olha, Fiz por 2 anos para concluir que eu não levo jeito para coisa. É. Eu sei indicar Bom muito saber bem. sim, Mas você sabe que você foi falando e eu fui até me dando a chance quando você falou, olha, eu ensino como pegar na seringa, a gente treina na carne, faz em Sim. bonecos. Eu fiquei até pensando na possibilidade de eu fazer um curso. claro. Eu acho que você tinha que Vai fazer. ser um prazer. Não né? é verdade? Porque é o que você com falou. certeza. Parece fácil, Parece fácil. mas é uma coisa extremamente delicada. Sim, Porque você tá mexendo, olha que loucura isso, né? Que nem você falou, eu fiquei imaginando aqui. Que às vezes o cara vai dar uma espetada num lugar ali, pega um vasinho, pega um Justamente. nervinho, alguma coisa, e você pode causar uma cegueira, você pode Justamente. causar alguma coisa. Então é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, você. Olha só como é que a gente é CRM positivo. Você estava me contando que você também teve uma tive uma complicação complicação. de um outro profissional, enfim, né? Sim. E qual que foi mesmo o procedimento? Foi uma miomodulação da fronte, né? Que é um tratamento super mega avançado, né? Eu faço muito nas minhas pacientes e não é todo médico que faz e não é todo profissional que faz. Por quê? É uma região muito vascularizada, né? A gente tem artérias superficializando, tem nervos e por erro de técnica, né? Foi uma amiga que fez em mim e por erro de técnica mesmo, ela canalizou um vaso meu, que aconteceu comigo. E, então quer dizer que você entrega seu rosto na mão de qualquer pessoa? Não, não entrego. É uma pessoa que eu tenho muita confiança, que estuda muito, mas foi erro de técnica, Olha. entendeu? E não sei se foi por inexperiência ou se realmente ela ficou com medo, às vezes, de falar que não sabia Como fazer o rosto do Dr. André fazer. Alves? Difícil, né? Que coragem, viu? Esse procedimento foi em que Na foi? testa. Na testa. É. E o que E aí- era? É porque o que acontece? Com o tempo, a gente perde osso, a gente perde colágeno, a gente perde sim. estrutura, coxinha de pouso. E a nossa testa ela vai afinando. E a toxina botulínica ela serve para poder tratar a pele,
para evitar rugas, mas o que que ela faz também que é que a gente pode falar que isso é uma complicaçãozinha, mas não é uma complicação ruim. Tá. Ela atrofia o músculo, né? Então ela atrofia um pouquinho a pele. Então, tanto que a gente usa a toxina botulínica também para remodelamento corporal como atrofiante, Tá. entendeu? Dependendo. Então, eu ensino isso inclusive no curso. Então, por exemplo, se eu quiser, geralmente a mulher que treina muito, Sim, ela acaba tendo uma musculatura de cintura que deixa ela mais reta. sim. Seria o caso de fazer para modelação corporal? Tem muita gente que às vezes usa. Aqui no Brasil a gente não usa muito, né? Toxina botulínica corporal. Primeiro que a gente não vai ficar gastando toxina botulínica se a gente tem outras coisas melhores. Por exemplo, os emptiers, os esvaziadores de gordura. E tecnologias. Mas, por exemplo, na China é muito comum o pessoal usar a toxina botulínica para atrofiar, porque eles gostam de padrão mais slim. Então, eles não gostam de curvas. Então, por exemplo, panturrilha, Eles querem certinho. deltoide, tríceps, bíceps na Olha face. só, o que é? A gente tem que estar adequado com o padrão Justamente. de beleza É. de cada De cultura, cada né? cultura. Que legal. E aí, como a gente faz muito na fronte, com o tempo, ela vai afinando. E Uma aí a gente... pergunta pessoal, Pode falar. porque eu sou uma pessoa que já fiz muita academia, hoje eu faço mais ou menos, mas já fiz muita. Aham. E eu vejo minhas pacientes também que estão sempre lá, que treinam. A gente acaba ficando com aquela veia da Julia Roberts aqui, né? Sim, justamente. Essa modelação que você falou, a miomodulação, Isso. seria uma indicação para, no caso... Seria uma indicação. Só que o que que ela faz? Como afina muito, essas veias ficam mais aparentes. Então a gente vem fazendo um atapetamento com preenchedor, porque tô vendo muito nas mídias sociais as pessoas colocando profissionais não médicos, colocando bioestimuladores nessa região. Só que o bioestimulador, ele é excelente para algumas áreas do corpo e do rosto, não para áreas onde você tem pouco subcutâneo e próximo do osso, porque ele pode superficializar e dar nódulo. Tá? Então, eu já peguei muitos casos no consultório de complicações desse tipo. E o preenchedor é uma ótima indicação. Porque o que ele faz? Ele vai miomodular essa região e ele vai fazer a gente produzir colágeno. Então, ele faz como se fosse um muro de sustentação na face, na fronte. Então, ele evita de você enrugar mais. Eu vou ligar para Julia Roberts, passar em consulta com você. Com certeza. Vai ser um grande prazer também. Gente, não, mas você vê, é muito legal É isso muito aí. legal. Só que você tem que ter um domínio muito grande de conhecimento de anatomia para fazer. Pra não Entendeu? dar, Pra não dar as complicações. Pra não dar se ruim, vão né? acontecer. Pra não dar ruim, justamente. tá vendo? A importância. Então, é Eu muito acho que legal. eu vou fazer o curso. Eu acho que você tinha que fazer. Sim. Eu Aliás, eu estou pensando até, a gente fala um negócio assim num podcast, depois eu estou falando porque eu tenho certeza. Você bem que poderia dar uma aulinha sobre esse encantamento, sobre esse lado humano, sobre esse sim. diferencial para os nossos médicos Com do The certeza. Doctor Show. Nossa, vai ser um prazer. Que você Eu vai Gente, falar com a eu e a gente. doutora Liliane, nós somos mineiros, né? E você É. sabe que o mineiro, ele gosta de Uai. pegar no colo, É. né, Bem doutora? isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito dessa parte hoje. E eu falo que a gente tem que estar atento a tudo. Eu falo que a nossa face, ela fala muito da gente. Ela fala se a gente tá bem, se a gente tá mal, se a gente tá feliz, se a gente tá triste. Então, a gente tem que saber captar essa leitura, né, do paciente. E até ter um carinho especial com os pacientes, né? Então, tudo que eu Muito posso bem. fazer pra gente poder encantar e pra gente abraçar esse paciente, eu faço. Entendeu? E é Eu isso. Eu acho que ele tem que fazer Isso nós vamos Ele tem que fazer fazer. com os médicos também. Sim, do com The Doctor certeza. Show. Vai ser um Pronto, grande ó, já prazer. fica aqui registrado, então, não é? A presença do Dr. A presença do Dr. André Alves no nosso cronograma. lá na imersão do The Doctor Show, que vai acontecer dia 30 e dia 1º. E é Sim, claro sim. que ali ele vai entrar, porque aqui no podcast a gente acaba conversando um pouco É. mais superficial de tudo, mas Sim. lá Sim. você vai trazer aí um pouquinho das técnicas, do que Sim. fazer, né? Porque todo certeza. mundo quer saber qual é o seu isso, com sucesso. Inclusive, É. inclusive, se você quiser lá uma cobaia pra você fazer, Ah, lá, você é? pode- já tem que fazer aqui na testa, aqui Sim. como chama? A Miomodulação. miomodulação. Pronto, já vou ficar. Gente, a gente fala muito de Cara. brand, né? É. Se vocês verem nas redes sociais hoje, brand pra lá, brand pra cá. Quando a gente fala de brand, de marca pessoal, a marca pessoal não é só o seu nome, não é só a Sim. sua logo. Brand é o encantamento, é tudo que você faz para poder transformar a vida do seu paciente, né?
E eu levo isso Maravilhoso. pra mim, pra minha vida e pros meus pacientes Então e pra esse minha vai rotina. ser o tema. Brand. Brand de Prepara. marca pessoal. E é exatamente isso, né? Porque isso vale pra vida, né? Com tudo, certeza. Tudo que você faz na vida tem a sua impressão digital, Com certeza. né? Tudo. Tanto é que as pessoas, quando vão falar de você, elas falam que a doutora Liliane, Justamente. aquela que é uma fofa, uma querida, que tem. Agora nossa, que é imagina legal, se que é- eu nossa, coloco É, uma boca estranha em você. é. É a minha assinatura que tá no teu Exatamente. rosto. Não é? Isso. É a minha marca Quem registrada. fez esse bico de pato em você? Sim. Foi, doutora. Exatamente. Não é isso que eu quero, imagina. Mas você É percebe que na dermato tem muito assim, é a boca do doutor fulano. Tem. Todo mundo com você olha e fala assim, certeza. essa aqui foi feita por tal. Justamente. Mas por quê? Que eu não vejo isso como uma coisa boa. Porque é aquilo que a gente estava falando de produção em massa. Exatamente. Se ele tem a boca do fulano de tal, quer dizer que todo mundo Exato, que vai todo entrar mundo lá tem vai aquela sair com boca. a mesma boca. Isso mesmo. E que pode funcionar para alguns e não E para outros não, não, pra né? justamente. Exato. Geralmente o que você vê assim, você pode falar mais tecnicamente. Quando você vê alguma boca que você olha e fala, nossa, esse passou com o doutor. Quais são essas características? A boca de linguiça. Gente, a boca, A de, boca de linguiça, linguiça. A boca de linguiça É, é ela é difícil, horrível. viu? É horrível, porque eu falo, gente, tudo que tá no centro da face chama muita atenção, né? Por isso que a gente precisa harmonizar. Tudo tem que estar em E equilíbrio. não demonizar. Tudo né? que tá, às vezes, em excesso, tudo que tá a mais, chama mais atenção, sabe? E a gente tem que lembrar que a gente tem que adequar o tratamento à função, né? Nós somos médicos, então a gente vai atuar de uma forma transformadora. É. Eu vou embelezar, mas vou prejudicar em outras formas? Não. A Então, boca de linguiça, ela não consegue assoviar. Não, ela consegue. ela vai ter dificuldade para algumas coisas. Por exemplo, para falar algumas palavras, às vezes para beijar, dependendo de como que a Pra linguiça tomar tiver. suco de canudinho. Suco de canudinho, É. às vezes para comer, para mastigar, para Exato. produzir som. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? Na Igual funcionalidade. funcionalidade, igual algumas pessoas que às vezes falam para mim, eu ensino muito para os meus alunos o tipo de tratamento, tudo, e eu vejo muito nas redes sociais algumas pessoas vendendo botox localizado. Quanto que você cobra para fazer o botox só no meio, na ruga da testa, só na área dos pés de galinha? A gente tem que entender que os nossos músculos, eles estão todos integrados da face. Você já viu que se você malhar mais um braço do que o outro, aquele braço vai ficar mais forte do que o outro? Sim. Né? E a mesma coisa a respeito da toxina botulínica. Você vai neutralizar mais um lado e deixar o outro mais ativo, você vai mais hipertrofiar aquele lado. E aí é onde que pode vir as desregulações de músculos, as assimetrias faciais, entendeu? Também. Eu, no consultório, falando já desse assunto também, eu trato assimetrias. Eu tenho paciente com distonia facial, tenho paciente com tique, com sequelas de AVC. Então, você tem que pensar muito bem na função, no que o músculo vai fazer, a anatomia, que eu acabei de falar que é super importante para você fazer um tratamento transformador, né? Eu falo que amanhã e domingo, a gente vai ter o Beleza G, que é o meu módulo de preenchedores. E é um dos módulos que traz mais satisfação pra gente. Porque os pacientes saem chorando, o paciente fala, nossa, você corrigiu uma coisa que eu já tenho de nascença, de uma Que vida, legal. sabe? Disso daqui. É muito legal, muito impactante. E isso, pra mim, é gratificante, muito gratificante, porque eu vejo também a emoção dos alunos quando vê uma paciente assim, né? Tá vendo? Imagina E- aquele que acabou de se formar e que teve a oportunidade de aprender com Sim. você. E, de repente, é justamente ele que faz aquele procedimento e vê esse paciente super transformado, né? Sim. E eu atendo muitos médicos também. Então, eu falo que é uma responsabilidade triplicada, né? É verdade. E já eu falo que é um alvará de que tá tudo É, certo, é né? verdade. Mas isso é muito bacana, você ver essa questão de fazer a coisa avaliando cada caso. Sim. Pra não cair nessa de a boca do fulano, que é tudo igual. Né? Sim. E falando disso, eu falo do Dave porque eu lembro, não posso citar o nome, senão eu vou tomar um processo, óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas tem um sujeito que todas as vezes que alguém sorria com aqueles dentes quadradão, falava, isso daí você fez com fulano, né? Foi, porque era isso, era tudo igual. Eram os E uma verdadeiros vez, metex. exato, eu lembro que nessa época que isso estava em alta, tal, me procuraram lá na TV uma vez por isso. Você não
tem vontade de fazer lente de contato e tal? Eu falei, não, por quê? Não, porque você pode fazer lá no fulano e, ele tá fazendo pra divulgar de graça, você não vai pagar nada. Aí eu falei, mas esse é os quadradão, Mentex? Eu falei, não, tô fora. Mas por Quero que não. que o Mentex chama atenção? É. Que tira a harmonia, tira o equilíbrio, É. chama mais atenção, tá no centro da face. Pois é. Né? Então a gente tem que fazer. O tempo, gente, a gente pode usar ele a nosso favor. Né? Só que tem gente que não pensa nisso. Né? Eu falo, tudo vai cair um dia. Né? Vai mesmo? Se a gente puder deixar ele lá bonitinho, se a gente puder fazer o possível para não cair mais rápido, melhor. Né? É a prevenção. Porque é isso, a prevenção sempre é a melhor solução. Sim. Eu e a doutora Liliane, a gente sempre se encontra nos congressos, a gente está sempre se atualizando, justamente para poder fazer esse tratamento transformador. E hoje eu vejo muito como a nutrologia e a dermatologia, elas se complementam, sabe? Antes a gente até brincava, porque ela fazia o motor e a funilaria. Exatamente. A funilaria pintura. Não é a funilaria pintura. Porque tudo está integrado. Os pacientes que eu vejo que se cuidam mais, que faz às vezes um tratamento integrativo, que cuidam de dentro para fora, o resultado é muito melhor e muito maior, sabe? E assim, e é muito mais duradouro, né? Hoje a gente vê os injetáveis, os pacientes que às vezes fazem uma prevenção com antioxidantes, que usa algumas substâncias, às vezes ou por soro, ou injetável no bumbum. A probabilidade de terem mais doenças no futuro cai muito, sabe? As dermatites de pele e até o meu tratamento para bioestimulação de colágeno ou para manter o meu tratamento por mais tempo é muito melhor, sabe? Quando a gente vai estudar sobre as teorias do envelhecimento, uma das teorias é sobre a produção excessiva de radicais livres. Sim. Então, se a gente faz essa suplementação para o paciente dos antioxidantes, lembrando que alguns antioxidantes são vitaminas e que a gente precisa dessas vitaminas e de macronutrientes como proteínas para a formação até do próprio colágeno. Sim. Lembrando que você pode até usar um bioestimulador de colágeno, mas o seu organismo é o único que pode produzir de fato colágeno. Justamente. E essa produção ela vem muito daquilo que se alimenta, daquilo que suplementa. Eu acho importante a nutrologia para os pacientes que fazem os procedimentos preventivos, para o paciente que vai, de fato, fazer uma cirurgia. Sim. Acho que um cirurgião plástico, quando tem esse conhecimento sobre essa medicina integrativa, ele vai operar e vai poder tanto dar segurança como ter segurança desse ato cirúrgico. Sim. Se esse paciente está bem nutrido, antioxidado, Sim. se tem um bom estilo de vida. Essa desintoxicação, às vezes, que faz do paciente por um tempo, antes de chegar na mesa de cirurgia, isso reduz tanto, sabe? E eu acho que, assim, foi mais um dos motivos que me fez eu ir para dermato, sabe? Porque para ter mais esse olhar integral para o meu paciente, sabe? E eu falo que a cada dia que passa eu tô mais apaixonado com o que eu faço. E eu tenho certeza que eu fui pro caminho certo. Que legal. Muito bom ouvir isso, né? Maravilhoso. Eu vou te falar, já tô aqui animado em saber que ele vai participar lá da imersão e já quero marcar uma consulta. E eu vou lá Né? resolver, fazer a minha Fazer. miomodulação. Eu preciso também fazer? Não, você tá bem. testa Fora aqui. que o homem pode ter a testa com a mulher então. não. A Eu tô bem. mulher tem que ficar mais bonita. A gente pode ter uns defeitinhos aí que né? é charme, né? Fica até bom. Quando o homem tá muito perfeito, a gente começa... Então eu posso esperar Verdade, um pouco mais, né? pode esperar Aí vira mais. o Ken humano. Não dá, né? Quem? Aí vira o Nunca Ken ninguém humano. Se sabe for meu quem é. paciente, nunca vai virar quem humano, Não. pelo amor de Deus. Porque eu brigo também, Porque e minhas ali pacientes já sabem. Ali já é outra situação, né? E é mais uma coisa que tem pessoas que às vezes não sabem falar não pro paciente. O paciente, tem paciente que às vezes, quando você vê que ele tá melhorando muito, isso vira um vício. E nós, como médicos, para você manter a naturalidade, você precisa falar não em certos momentos. Não, agora não é só hora de fazer isso. Tá. Até para isso a gente tem que ter domínio Bacana. e conhecimento e segurança, né? Para você sempre entregar um tratamento com excelência. Já falei dos meus 3 valores de novo, Aí, né? ó. Vocês viram, né? Então é isso, Que bacana. né? A gente Muito tem bem. que saber falar os nãos também da vida, né? A gente nunca leva sim em tudo. né? O sucesso é tanto pelos sims que a gente dá, quanto pelos nãos que a Com gente certeza. sabe, se a gente sabe impor, né? Sim, com Isso certeza. faz o Muito sucesso. É. Gostei dessa frase. Sucesso é tanto pelo sim quanto pelo não.
Você tem que saber os sims na hora certa e os nãos também. A pessoa que só diz sim, E não sei, vou pensar. Né? pelo sim, pelo não, Pelo sim, pelo pelo não. sim, pelo não. É isso aí. Doutora Liliane, bom, chegamos ao final, né? O vídeo Gente, já? Você Gente, vê, já, eu acho que eu falei demais, né? Não, mas você vê que é tão legal o bate-papo, né? Que a gente não vê o tempo passar. Sim. Ó, quem quiser seguir você, é só sair aqui na avenida. Não, o Instagram é @Dr. André Alves. Aí já vai me DR aparecer. de doutor André Alves, tudo Isso, junto. Isso, tudo DR. junto. Não André tinha- Alves com S. Não tinha um underline H? Tinha, agora Eu tinha. tem. Só pra facilitar mais. Viu? Então eu vou falar certinho. Tá. D de dado, Tá. DR, André Alves, Alves com S, gente, Tá. underline H. Ah, tem o underline Tem o H? underline H. Então Só quando você põe DR, André Alves, já vai me aparece. aparecer. Isso. Ah, H tá. de harmonia, De de, harmonia, humanização, de humanização. do paciente. Justamente. De hello, I'm here. Isso, É. com certeza. Que bacana. Ó, quem quiser seguir a doutora Liliane, @doutora por extenso, Liliane, tudo junto. tá vendo? Ficou muito melhor o seu Instagram assim, doutora Liliane. Ficou chique, Porque né? quando tinha o Opperman, ninguém sabia escrever que é com 2P, com 2M, Sim. com 2N, com 2... Não é? Não acha, gente. A gente Não tem que ser acha. achado. Com Doutora certeza. Liliane, é muito mais fácil, não é verdade? É isso aí. Quem quiser seguir o meu, @Moreto Rogério, Moreto com 2 T's. Ó, tenho também o The Doctor Show Oficial. É só entrar lá, @The Doctor Show Oficial, e aí você vai acompanhar tudo que tá acontecendo, todos os episódios, sabendo, sempre lembrando que, fora o nosso episódio aqui que vai na íntegra, depois tem os cortes, né? Que também é bacana. Se você gostou, compartilha com os amigos, né? Se você quer ver o seu médico que você tanto gosta no É. The Doctor Show, marque ele, Marca. envie para ele e a gente pode sim, com A gente não certeza, vai chamar trazê-lo. A gente Né? vai Sempre chamar. uma honra tanto tê-lo aqui no nosso podcast como também na nossa imersão. Verdade. Que vai acontecer no dia 30 e no dia 1º. Já falamos. Então, estamos indo embora, mas estaremos de volta semana que vem. Pera eu. Eu queria você agradecer quer mandar, mais uma Você vez. quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra pai. vocês. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por esse bate-papo super interessante de hoje e por essa iniciativa que é muito transformadora também. Vocês Muito estão de parabéns e transformadora. olha. E que Eu me venham os inspirei em novos você. médicos, hein? Me inspirei em Ah, você. isso aí. Muito Nós que obrigado. agradecemos. E vou te falar que é muito legal mesmo ver quando a pessoa faz algo pensando nesse lado da humanização. Deixar um legado. Deixar de lado Isso. a coisa do comércio, que é o que você falou no começo. Sim. Né? Eu acho que o dinheiro é consequência. consequência. Consequência de um bom trabalho, de uma boa execução, de Exato. tudo. Porque é isso, o paciente vai ficar feliz, vai se sentir acolhido, Sim. vai ficar todo, meu Deus, não largo o doutor André por Não nada larga. desse mundo. Como eu não largo a Liliane, que é E nem minha eu. médica, né? Porque ela realmente é uma pessoa que acolhe os pacientes, isso é muito bacana. Mais alguma coisa? Tchau. Até semana Beijão. que vem. Um beijo, fiquem com Deus, valeu.